Vamos refletir? Hoje quero abordar o tema do aborto e do machismo. Quando falamos de aborto, temos que levar em consideração que aborto e machismo são duas vertentes que estão inteiramente ligadas entre si. Começando por falarmos em aborto, temos que levar em consideração que a maior parte das pessoas que são contra o aborto, elas não necessariamente são a favor da manutenção da vida. Qual a diferença entre isso? As pessoas, por questões ideológicas, sociais, políticas, religiosas, muitas são contra o aborto. No entanto, quando a mulher não resolve abortar por pressões da sociedade, a criança ao nascer não necessariamente vai ter o amparo ou a ajuda mínima dessas pessoas que se dizem contra o aborto. As mulheres cujas famílias são pobres, não têm condições sociais, econômicas para manter essa criança ou outras situações, elas acabam tendo que se virar sozinhas. E aí, muitas pessoas que eram ou que são contra o aborto simplesmente colocam a culpa em cima exclusivamente da mulher, uma visão machista, e dizem que eu não mandei ela abrir as pernas, então a culpa é dela, mas ela também não pode fazer o aborto, porque é um crime, é imoral. No entanto, na hora que ela não aborta, essa criança não vai ter um amparo social dessas pessoas que se dizem contra o aborto. Aí dizem, ponha para a adoção, não precisa matá-la. Só que temos que ver que tem milhões de crianças no mundo e, no entanto, muitas delas estão em orfanatos, e dessas milhões de crianças que estão em orfanatos, quase nenhuma são adotadas, porque mesmo aqueles que se dizem contra o aborto não querem adotar. Então, eis a grande questão, se devemos ser a favor ou não do aborto. Uma outra questão, que quando a criança nasce, o pai, exclusivamente a figura masculina, nem sempre essa figura assume essa criança, geralmente somem, desaparecem. O máximo que fazem é dar o nome à criança, assinar o seu nome lá no cartório, dizendo, autorizando a paternidade. E depois, quando muito, dando uma quantia mínima e irrisória para ajudar na manutenção da criança. Então, eis o grande machismo. A sociedade é contra o aborto, culpa somente a mulher por isso, caso ela tenha engravidado, e não culpa, não dá pena nenhuma para o homem, porque ele é homem. Então, o que a gente pode observar, o que eu penso em relação a essa questão, é que para mudar essa mentalidade dentro da nossa sociedade, a gente precisa tomar medidas mais drásticas, diferenciadas. Por exemplo, o dia que as mulheres que por pressões sociais, culturais, econômicas, religiosas, não abortarem, porque o pai da criança não quer abortar, os avós da criança não querem abortar, e a mulher não se sente bem querendo ser mãe, que há uma diferença, ser mãe e dar à luz. Ser mãe é uma implicação pela vida inteira, ou pelo menos no mínimo uns 20, 30 anos da vida da mulher se dedicando à criança. Dar à luz é muito fácil. Então, se a mulher não se sente capacitada psicologicamente para ser mãe, e o pai não quer abortar, e a sociedade também não deixa, que ela tome uma postura de pegar essa criança e colocar nas mãos do pai. Fale, esse filho é teu também, você tem participação de metade. Então logo você também terá que cuidar. Então inverta o papel. Dê o filho para o homem criar, que isso não é nada de desumano. Tem muitas pessoas que têm essa ideologia de que
o filho necessariamente tem que ser criado pela mãe. Isso é ideológico, é cultural. Então, deixa o filho ser cuidado pelo pai e ela se propõe a trabalhar e pagar aquela mesma pensão que ele poderia pagar para ela. Se as mulheres começarem a tomar esse tipo de postura, creio eu que logo, logo, essas questões sobre o aborto, essa questão da paternidade, essas questões todas, começarão a ser refletidas muito mais sobre isso. E essa visão machista de que a mulher é a única culpada do nascimento de uma criança ou da gravidez poderá ser reestruturado, modificado, porque na verdade a gente sabe que não é. Então, portanto, fica a dica: comece a deixar os homens que são responsáveis também a criar os filhos, e as mulheres se propuserem a pagarem uma pensão alimentícia para os seus filhos. Pensem bem nisso, reflitam. E se gostaram, curtam o meu vídeo. Obrigado.